E aí pessoal, tudo bem? Esse vídeo está sendo feito pelo Facebook porque eu não consegui ainda configurar no YouTube. É o primeiro de uma série que vão ser feitos para um canal de modelismo que eu estou preparando, né, que vai tratar basicamente sobre papel modelismo na escala 1:100. Né? Então hoje o assunto desse nosso videozinho, né, é esses dois blindados italianos, o carro Armato Fiat L640, né, e o semovente DA3542, né, que é feito no casco no escafo, como diziam os italianos, né, no escafo do mesmo carro. Então são versões de um mesmo blindado. Esses modelos são do Der Kampflieger, eles originalmente são na escala 1,72, né, projetados pelo Roman. Né. O Roman, uma época, foi muito prolífico no design de blindados na escala 1,72. Esses modelos são bastante interessantes porque eles se caracterizam pelo fato de não terem praticamente abas de colagem de nenhum tipo. Né. Então, eles são feitos basicamente por colagens de topo. Né? Então, essas colagens de topo, elas permitem que tu tenha ângulos muito perfeitos. E isso é interessante nos blindados, né? Porque em geral, os blindados antigos, principalmente da Segunda Guerra Mundial, eles tinham a questão de terem ângulos retos, né? Então não se preocupava muito com a balística, né? Sobre o blindado em si, ele foi desenhado no final dos anos 30, usado pelo Regio Exército, né, que era o exército italiano fascista, durante a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, foi usado principalmente no deserto. É baseado na suspensão do Carden Loyd, do tanque Carden Loyd Vickers. Né? Carden Loyd foi um desenho que foi amplamente copiado dos anos 30 por diversas nações. Né? Então, se a gente pegar outros exemplos de blindados do período leves, né, temos o T-26 soviético, o próprio tanque Shiha japonês é uma cópia, o polonês 7TP, todos eles são cópias desse blindado original fabricado pela Vickers. Né? Então, inclusive o 7TP é uma cópia descarada. Né? Os poloneses copiaram descaradamente. Né? Então, era um veículo com 3 homens, né, comandante operando a torre, um canhão de 20 milímetros, motorista e um remuniciador. Né. O que dá para dizer que, enfim, como todos esses veículos leves, ele era totalmente inadequado para um combate contra tanques. Né. Então, ele simplesmente na frente ocidental, no deserto, as divisões blindadas foram destroçadas pelos tanques cruzadores ingleses que tinham um armamento bem maior. Né. Então, como vocês podem ver, é extremamente diminuto. A suspensão, né, a suspensão Carden, ela é feita por sobreposições. Né? Então, assim, um veículo interessante, né, para ter na coleção. Enfim, né, um blindado clássico da Segunda Guerra. Foi usado pelos italianos durante praticamente todo o período em que eles estiveram metidos na guerra pelo lado do eixo, e posteriormente os alemães também usaram. O L6 teve algumas versões militares, né, bastante interessantes. Assim. Uma delas era um carro de comando, né, usando a torre, mas sem o topo blindado, que é um troço muito esquisito, com um rádio. Né, esses veículos não eram equipados com rádio. Teve uma versão lança-chamas também, e a mais famosa, que é a segunda, que está ali embaixo, no segundo plano, é o semovente. Então, o semovente, ele nada mais é do que um veículo autopropulsado. Né? Num cenário ideal tático, os italianos pensaram que o semovente poderia ser usado com o Fiat L6 como um tanque de assalto, né? Para demolir posições fortes e tal. Ele era equipado com um canhão Breda 35 milímetros.
E logo logo os italianos perceberam que a vantagem dele, né, porque um canhão desse tipo contra fortificações ele é ridículo, né, então logo logo os italianos perceberam que a vantagem que eles tinham com esse veículo era na verdade ele ser um caça-tanques, né, então ele poderia caçar carros blindados leves e tal, e os italianos usaram muito sobre isso. O semovente carregava só 6 cápsulas de munição, era por causa do tamanho, né? Então, isso aqui em cinza em cima representa uma lona, né? Então, ele era coberto com uma lona pouco blindado, pouco protegido. Então, mas por incrível que pareça, esse foi o design que mais fez sucesso das versões do L6, né? Fez mais sucesso que o tanque. Alguns deles eram adaptados para transportar munição, daí se removia esse canhão, né? Então era muito comum o semovente ser seguido por versões sem canhão e, consequentemente, elas carregavam mais munição, mais homens para operar, enfim, mas era um tanque extremamente vulnerável, né? Então, mas foi o que os italianos tinham de melhor, né? Como carros blindados de combate, né? Esses modelos foram feitos basicamente com papel sulfite 120 gramas. Né? Eu vou mostrar aqui um pouco do material que foi utilizado para montá-los. Né? A montagem demorou uma média de 4 dias, né? Deu aí mais ou menos umas 20 horas para montar. Né? Então eu quero mostrar aqui as ferramentas que foram utilizadas para construir o modelo. A primeira coisa, como ele não tem abas de colagem, né, nós utilizamos giz pastel, né, então como para pintar as quinas. Eu gosto muito do giz pastel para militaria, porque o giz pastel ele tem uma aparência rugosa, né, ele dá um efeito interessante no papel. Então aqui a gente vê os principais pastéis que eu usei, né, para esse projeto. Né, então aí vocês estão vendo, né, da Pentel, né? Tem outras marcas, mas eu gosto da Pentel porque eles são macios, né? Então, o amarelo de Nápoles para o corpo dos blindados, né? Que é essa cor de areia que representa justamente as unidades na Líbia, né? Na Cirenaica italiana, né? Então, esses blindados eles representam modelos que foram utilizados por lá. O cinza eu usei nas lagartas, né, e o marrom nos escapes. Então, assim, ó, muito pouca coisa mesmo em termos de pintura. Né? A vantagem do pastel é que o pastel, depois que tu passa um verniz fixador, ele não sai mais. Né? Então, assim, ele dá um efeito bem interessante. Eventualmente eu uso na aviação, tá? Mas é muito, muito raro. Em geral, a gente usa mesmo na militaria. O modelo, basicamente, nesse papel 120 gramas, foi cortado com um bisturi, né? Isso aqui é uma lâmina 11 de bisturi. Por que eu gosto, né, do bisturi? Barato, fácil, né? Não tem o perigo da lâmina quebrar, porque a gente está trabalhando com coisas muito leves, né? Então, assim, ao contrário das facas de modelismo tipo X-Acto, Excel, enfim, Olfa, Zona, que são muito caras, né? Uma laminazinha de bisturi custa 10 centavos. Então, tu compra uma caixa com 100 por 10 pila, né? Então, 10 reais. Tá? O pila é uma expressão gaudéria aqui. Então, o modelo foi basicamente cortado com essa lâmina, não uso tesoura, né? Alguns cortes de profundidade, ou seja, aqueles que são destinados a fazer dobraduras, também foram feitos com uma pressão mais leve usando essa faca aqui. Tá? Então, para quem não conhecia como se corta dessa maneira aqui com este instrumento. Para cortes redondos, eu gosto de usar a lâmina Olfa KB11, né? E eu só uso para isso. Né? Essa lâmina ela é fundamental para cortes circulares, né? Ela serve para tudo, mas eu gosto de cortar curva com ela. Né? Ela tem um corte extremamente preciso. Por ser uma lâmina, ela é cara, né? Custa um pack com 50 lâminas, custa uma média aí de 45, 50 reais no comércio. Né? Mas ela dura muito tempo. Então essa é a vantagem que ela tem, né? E faz um corte em curva extremamente preciso. Ideal para pequenas peças como os rodados, né? Enfim, os faróis, as poucas peças curvas que tinham no modelo eu usei essa faca aqui para cortar. Finalmente, né,
régua de metal, né, de 15 centímetros, utilizada para alguns cortes retos que precisavam de muita precisão. E, por incrível que pareça, é um instrumento UFC, né? Agulhas. Essas agulhas aqui, elas servem basicamente para fazer curvatura no papel, né? Então, se tu tentar dobrar o papel na mão, a tendência é que ele quebre as fibras, né? E fique em rachaduras e craquelês, como a gente chama. Então a gente usa agulhas frontando contra uma base de EVA de alta densidade, que aí o papel fica curvo sem necessariamente se quebrar, né? Então, por aqui vocês veem como a gente curva papel. Eu tenho agulhas de tudo que é diâmetro, tamanho, largura, para que a gente faça essas curvas, né? Bom, e finalmente, né, as pinças para detalhes muito pequenos, né? Então necessários nesse modelo aqui, porque enfim, né, muita peça me chamando, né, que essas vibrações que vocês estão escutando aí é alguém me chamando, perguntando por que eu estou filmando o quê, né? O modelo foi utilizado cola Tech artesanal multiuso, uma cola branca que não mancha a impressão, né? É a minha cola favorita. Ela não é aplicada direto ao tubo, ela é aplicada com palito, né? Normalmente eu uso uma escrapa, né? Um pedaço de papel, aonde eu aplico tinta e cola, né? Com um palito que está aqui na mão, ó. E é isso, né, gente? Para completar, nós usamos um verniz fosco, né, para proteger o modelo, né, verniz em spray, né, pode ser aplicado com aerógrafo também, né, eu particularmente tenho preguiça de aplicar com aerógrafo, e é basicamente isso, né, então essa foi a nosso primeiro podcast aqui, né, sobre esses modelos finalizados, que são o terceiro e o quarto do ano. Vamos ver se a minha produção vai ser prolífica, como foi em outras ocasiões, né? Eu espero que vocês apreciem. Fotos vão ter no meu perfil e no Clube do Canhão logo logo, né? Então, espero que vocês curtam, né? E até a próxima. Isso aí, valeu!